Bom, muito bom. Então nós estamos na nossa série de receber direção do Pai. Quantos precisam de direção nas decisões, nas escolhas, na sua vida, no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho? Todos nós precisamos, então isso é para mim e para você. Por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te guiar. Olha o que diz esse Salmo 32:8, diz o seguinte: eu o instruir-te-ei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e o cuidarei de você. Olha que algo maravilhoso que Deus diz para mim e para você. Que Ele quer instruir a gente, Ele quer cuidar de cada um de nós. Eu estava dando uma olhadinha nesse salmo. Olha que interessante, essa palavra no texto original, ensinarei, no hebraico, ela quer dizer que Ele vai nos conduzir para um caminho reto. Sabe quando a gente vai para São Paulo, a gente pega Fernão Dias, e se fosse linha reta seria muito mais curto, não é verdade? É cheio de curva e tal, se você medir, dá muito mais. Agora, Deus nos fala que Ele quer nos levar e nos ensinar um caminho que é reto. Linha reta é muito mais curto, muito mais fácil. Então, saiba que você está sendo guiado de forma reta diante do Pai, numa linha reta, sem atalhos e sem desvio, porque Ele ama você, por isso que Ele te trouxe aqui. Amém? No próximo versículo, o nosso tema de hoje, quantos aqui não conseguiram vir todas as séries? Deixa eu ver se eu preciso fazer só um reprise dos temas aqui. Então, rapidamente aqui, o que é que nós falamos para chegar até esse ponto aqui? Nós falamos que primeiro você precisa começar. Comece de onde você está. Depois você precisa, o segundo passo é parar. Fique atentos aos sinais de parar. Às vezes precisamos fazer uns pit stops nas nossas jornadas. Isso é muito importante. Na terceira ministração é permaneça na presença, permanecer, dar continuidade. No quarto nós falamos, avance para o destino. Vamos avançar para este destino que o Pai nos providenciou. E na semana passada falamos da palavra servir, sirva. Acima de todas as coisas, procure servir. E hoje o nosso tema, encontre os que te melhoram. Encontre os que te melhorem. É maravilhoso isso. Eu fiquei empolgado, apesar de sobre esse tema, e pedi que a graça do Pai me conduzisse de forma tão tranquila, porque é um momento muito chave da nossa comunidade, e nós nos encontrarmos com pessoas que vão melhorar uns aos outros. Olha que algo maravilhoso da parte do Pai. Pessoas que vão melhorar você. Quantos precisam melhorar aqui? Deixa eu ver. Quantos precisam melhorar? Tem esposa, está levantando, tocando o marido aí, ó. Você não levantou. Deixa eu ver de novo. Quantos precisam melhorar aqui? Você vai saber que a resposta que Deus vai usar está bem mais perto do que você possa imaginar. Vamos lá, próximo. Nós vamos estudar uma história de forma objetiva. Em 2 Reis, no capítulo 5, versículos do 1 a 17. É uma história que nós vamos ler e vamos destacar princípios dessa história que vai mudar o curso das nossas vidas. Vamos lá ler esse texto, depois a gente vai fazer alguns comentários sobre esse texto. 2 Reis, no Velho Testamento, no capítulo 5, versículo de 1 a 17. Tá? Você pode acompanhar aqui nessa tradução, fica mais fácil, está aqui projetado. Foi colado e colado para você facilitar, que é a própria Bíblia que nós estamos lendo aqui, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã,
para que o Senhor o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Veja como me procura. Um motivo para que tentar se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã, com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar, em Damasco, melhores do que todos das águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe pede, lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, ele disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Glória a Deus. Olha que interessante. Pode projetar o próximo texto, fazendo conexão da importância dos relacionamentos. O resultado que deu os relacionamentos. Provérbios 13:20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas a companhia, o companheiro dos tolos acabará mal. Quantos querem ser mais sábios aqui? Qual que é a orientação que a Bíblia dá para... Vamos lá, vamos chegar às conclusões. De novo, quantos querem ser sábios, mais sábios? O que a Bíblia nos ensina para andar com gente sábia? Certo? Bom, andar com gente sábia. Você já ouviu aquela frase que diz o seguinte: diga com quem andas e eu te direi... De novo, qual a frase que você já conhece? Diga com quem andas e eu... Quem és? Agora existe uma outra frase de autor desconhecido que diz o seguinte: diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. A primeira diz da sua identidade. Diga com quem você anda, qual o seu relacionamento, e eu sei quem você será, quem você é. E com quem anda agora nessa frase está mostrando o destino. Eu sei qual será o seu futuro, para onde você vai, por causa dos seus relacionamentos. A Bíblia é muito importante e esclarece sobre os relacionamentos. Próximo slide. Contexto dos nossos dias. 4 cenários dos nossos dias que têm impedido das pessoas se relacionarem. Uma delas é: temos trabalhado demais. Nunca se trabalhou tanto. Por questão financeira, talvez o momento que o país vive, temos que trabalhar hora extra. Temos visto, e várias pessoas temos atendido, e temos visto as pessoas tentando tirar o atraso, às vezes 1, 2 empregos. Para quê? Para tentar se manter. Nunca se viu tanto
trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho. Qual outro cenário que nós vemos? 4 cenários que nós destacamos nos nossos dias. As pessoas nunca mudaram tanto como estamos mudando na nossa época. Mudando de casa, mudando de cidade, mudando de país. Deixando suas origens. Muitas vezes por questões profissionais, por questões familiares, por questões pessoais. As pessoas estão mudando como nunca. Outro cenário que nós vemos nos nossos dias. Divórcio. Famílias estão se rompendo como nunca antes. Não mais um divórcio, 2, assim por diante. O cenário hoje que nós temos no nosso país, e não só no nosso país, mas olhamos ao redor do mundo, um cenário de rompimento da família, desvalorização da família. E o próximo cenário que eu quero destacar aqui, as pessoas intensificando a comunicação digital. Como nunca antes. As pessoas estão próximas, mas muitas vezes estão distantes. Essa é a fotografia que eu quero que nós apliquemos hoje, os princípios da palavra de Deus nesse contexto. Quantos concordam com esses 4 cenários? Não é pura realidade? Principalmente esse último aqui. Às vezes na mesa de jantar, nos restaurantes nós vemos as pessoas muitas vezes juntas, mas separadas, próximas, mas distantes. E muitas vezes as pessoas que nós amamos, e a gente recebe às vezes notícia de pessoas que estão se comunicando, mandando kkkk, aquelas imagens de sorriso. E você percebe que no Face, nas comunicações digitais, ninguém põe foto feia. A gente procura colocar a nossa melhor, não é verdade? E se possível, sorrindo, né? Ninguém põe chorando. Eu não vi ninguém pondo foto ali de destaque da página chorando. Você põe o quê? Sempre sorrindo. E muitas vezes essa não é a realidade. Essa comunicação digital, ela não expressa a realidade. Há pessoas que nós vimos e ouvimos falar de pessoas que mandaram mensagens de kkkk, de sorrisos, e depois de 1, 2 dias se suicidaram. E as pessoas estavam vendo, poxa, ela mandou uma mensagem para mim que estava tudo bem, mandou um sorrisinho, mandou um... Isso tem sido a realidade, o número tem aumentado na nossa sociedade. Mais do que nunca, você precisa mais de pessoas certas do que você possa imaginar. Você precisa de pessoas corretas, certas, que você nem pode imaginar. Essa é uma necessidade que eu e você nós temos, mas muitas vezes nós não podemos imaginar. Pode prosseguir próximo. Você pode estar a uma amizade, de distância para mudar o seu destino. Basta conectar-se à pessoa certa. Eu queria que você falasse essa frase primeiro para você, e depois você vai falar para o seu amigo. Olha que, essa é uma boa notícia que eu quero dizer para você. Essa é uma das primeiras boas notícias que eu quero dizer para você nessa noite. Que você pode estar a uma amizade de distância para mudar o rumo da sua vida. Você parou para pensar nisso? Então fale para você mesmo. Eu posso estar a uma amizade de distância para mudar o meu destino. Fale para o seu irmão agora, que ele pode estar, dá uma cutucadinha no seu irmão. Olha, uma boa notícia, você pode estar apenas a uma amizade. Apenas só uma amizade. Pode mudar o rumo das nossas vidas. Nosso tema de hoje, as pessoas que nos melhoram geralmente vão ter algumas características que nós vamos ver aqui. Mas só para fazer conexão com os seus pensamentos, você tem alguma pessoa em mente, se você recebesse uma má notícia hoje, que você ligaria? Para quem você liga? Se você recebesse uma má notícia hoje, você tem alguém para ligar? Se você simulasse, vamos simulando, se recebesse uma má notícia, por exemplo, uma demissão, um caso grave de doença, você abriu o seu exame médico e recebeu uma má notícia, ou outras coisas mais, descobriu que um filho está envolvido com coisas não muito boas, você teria alguém para passar o telefone e falar assim, preciso da sua ajuda?
Não precisa responder agora, responda para você mesmo. Você tem alguém que você possa pegar o telefone e falar, ore por mim, não estou bem. As características das pessoas que nos melhoram, olha aqui, as características dessas pessoas, vamos ver. Essas pessoas nos levam para mais perto de Deus. Eu sempre tive um lema quando eu fui jovenzinho, né? Não faz muito tempo, tá, pessoal? Entreguei minha vida para Jesus, eu tinha um lema de vida. Eu falei, eu quero agora aproximar as pessoas de Deus. Eu tinha um lema na vida, desde jovenzinho, eu quero levar as pessoas a se aproximarem de Deus. As pessoas que vão nos melhorar são pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Próxima característica das pessoas que nos melhoram, elas nos inspiram para o crescimento pessoal. Você se sente bem ao estar ao lado dessa pessoa. Ela te motiva e te inspira e você procura estudar, você procura conhecer mais, você procura copiar as boas atitudes dela. Essas pessoas nos inspiram e nos fazem crescermos interiormente, crescimento pessoal. O que mais? Elas nos desafiam e nos levam para além da zona de conforto. Pessoas que conversam conosco, se relacionam conosco, nos levam para um outro patamar. Tá bom onde eu estou minha casa, meu carro, tenho meu estudo, estou bem tranquilo, na zona de conforto, mas há relacionamentos que nos inspiram a dar o próximo passo, a ir para um desafio, sair da zona de conforto, Pessoas que nos tiram o melhor de cada um de nós, está em potencial que nós nem vemos, sabemos. Não é verdade, Arnaldo? Você se relaciona com pessoas que querem o nosso melhor, que vão falar assim, você pode fazer isto. Eu estou aqui hoje fruto disto. Nem eu mesmo acreditava, pela minha limitação, que poderia por estar aqui. Mas pessoas que me inspiraram, que trabalharam comigo, de uma pessoa muito tímida, muito fechada, conseguiram tirar tesouros. Todos nós temos tesouros, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, imagem e semelhança, todos nós, só que muitas vezes nós vemos em pedras brutas, precisamos ser lapidados, e Deus usa pessoas que vão nos ajudar a sermos lapidados, que tiram o melhor de nós. Nos relacionamos com pessoas que você fala assim, cara, eu imaginava que eu podia estar fazendo isto, que eu podia estar estudando isso, que eu poderia estar nessa empresa, que eu poderia ser mãe, que eu poderia ser pai, poderia ser assim, A ou B, ou estar aqui. No próximo detalhe, nos motivam para servir em causas grandes, em causas maiores. As pessoas que querem o nosso melhor, que vão nos levar a nós termos uma vida melhor, tem uma característica como essa, que nos motivam a enfrentar desafios maiores. Pessoas que vão nos levar a grandes desafios, que você jamais possa imaginar. O próximo, nos confrontam em amor e em verdade. Este ponto é um ponto que precisamos dar um detalhe aqui. Eu marquei algumas frases aqui, da importância de nós olharmos aqui. Porque tem pessoas que você precisa se relacionar com ela e precisa falar algumas coisas que só de você ela vai ouvir. Só de você ela vai ouvir. Só de você ela vai ouvir. Talvez você está a um irmão de distância de um casamento melhor. Talvez um irmão que vai te falar uma verdade vai mudar o seu casamento. Falar com amor, aquelas coisas que você não gostaria de ouvir, mas que é necessário que se ouça. Se você não tem, contrate um inimigo que ele é craque nisso. Ele vai dedar você e vai fustigar você, mas não é esse o propósito. Um amigo real é aquilo que fale as verdades, doa ou não doa. E você pode estar a um passo hoje de ouvir algo que pode transformar o seu casamento. Talvez você esteja aqui, quase lá. Está a um mentor de distância de se tornar um líder melhor. Vida profissional, às vezes Deus pode colocar um mentor, ou na sua vida ministerial um mentor,
que vai te fazer experimentar um grande potencial. Talvez você esteja somente na distância de um mentor, apenas de uma pessoa somente, que Deus vai usar e vai transformar toda a sua vida. O exemplo de Paulo e Barnabé. Gira o próximo. Queria citar aqui. Todos nós precisamos de relacionamentos que nos tornem melhor. Hoje Paulo, e temos o exemplo de Paulo e a vida de Paulo. Mas teve uma pessoa que fez diferença na vida de Paulo. Foi pouco falado. Mas pelo fato de Paulo estar conectado com Barnabé, fez toda a diferença na vida de Paulo. Não se ouve falar muito de Barnabé. Mas a conexão com pessoas, Barnabé queria o melhor de Paulo. Olha o resultado que deu. A importância da conexão. Todos nós precisamos desse tipo de relacionamento. O próximo versículo de Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, Deus levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Característica de Saul. Saul foi desleal. Saul foi desobediente, foi um rei desobediente. Saul foi um rei que no final tentou matar Davi. Saul tentou matar Davi. Característica de Davi. Ele errou muito. Se você olhar a história de Davi, ele errou muito. Mas se arrependeu e mudou de atitude, obediência. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Foi o único homem na Bíblia relatado com esta tarimba, com este perfil. Homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia, porque ele obedecia, porque ele tinha atitude. O meu desafio, o próximo. O seu desafio está em meio aos relacionamentos, encontrar os seus Davis e se desviar dos Sauls desta geração. O grande segredo está em nós separarmos e escolhermos os Davis da vida e rejeitarmos, no bom sentido, não ter essa intimidade com pessoas com perfil de Saul. A vida passa pelos relacionamentos. Hoje eu sou grato por estar aqui, me relacionando com Deus, com o Espírito Santo, depois com minha esposa, que Deus me deu, maravilhosa, que se não fosse a conexão com ela, não estaria aqui, não seria a pessoa que sou. Devo ao Pai pela uma escolha acertada que fiz, que o Pai me encaminhou, maravilhosa esposa. Os meus filhos, meus pastores, pastor Carlos Alberto, a pastora Sueli, observei muito. Pastor César, pastora Marisa, você já conhece, dispensa comentários, mas é importante frisar o quanto que a gente aprende com ele, e o quanto somos beneficiados por estarmos ao lado de pessoas sérias, como pastor César e a pastora Marisa. Pessoas que têm o coração de Deus, que nos influenciam e nos faz sonhar, e nos faz voar mais altos. Glória a Deus, glória a Deus. Então o grande segredo está em você aprender a lidar, a driblar a vida, e rejeitar, no bom sentido aqui, os relacionamentos com pessoas. Para você encontrar as pessoas que te melhoram, guarde no seu coração esses princípios poderosos. Segura esse texto aqui. Nós lemos a primeira passagem lá, em 2 Reis. E nós vamos detalhar alguns princípios que vamos aplicá-los nessa noite. Vamos aplicar. Interessante lembrar Salomão, e no capítulo, em Provérbios, Salomão foi considerado o homem mais sábio que teve na face da terra. Salomão, ele diz um texto em Provérbios 27, 17, que diz o seguinte: assim como ferro com ferro se afia, assim o seu amigo ao seu companheiro. A importância dos relacionamentos, assim como você quer afiar um ferro, quer limar uma faca, quer dar fio para corte, você põe um atrito, e ali vai gerar um corte, vai se afiar.
É a mesma proporção. Você com o seu companheiro. Vão se desentender? Vão. Vão ter conflitos? Vão. Mas para moldar um ao outro. Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra, deu esse conselho. Você precisa se relacionar com as pessoas. E as pessoas, o seu próximo, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Glória a Deus. Vamos pegar os princípios. Primeiro princípio. Realidades mudam. No texto que nós lemos, Naamã era o top, era o comandante, a tropa de elite do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse guerreiro? Ficou leproso. As realidades mudam. A nossa vida muda. Você muitas vezes enfrenta um desemprego. Você enfrenta uma má notícia de fazer um exame e você tem determinada enfermidade. Você recebe uma notícia que algo não vai bem na sua empresa e você precisa ser demitido. As coisas mudam. As coisas mudam. Nem tudo é estável neste mundo. As coisas mudam. Esse homem comandante, todo poderoso, estava enfrentando uma doença complicada, a lepra. Então, atenção, primeira lição deste texto. As realidades mudam. As realidades mudam. A vida nossa está sujeita a ter mudanças. Próxima realidade, próximo ponto. Deus usa a todos. Deus usa a todos. Olha o texto aqui. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, Deus usa a todos. Aqui ele usou uma menina escrava. Na guerra, eles capturaram uma menina e a fez como escrava e levou para trabalhar na casa de Naamã, que servia, como hoje seria uma empregada doméstica, para dar suporte na casa. E Deus usou esta menina para fazer diferença na vida de Naamã. Pediu com muita educação e temor: olha, se o meu Senhor procurasse um profeta lá na minha terra, ele seria curado. Deus usa todos. Deus pode usar uma mula, Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar talvez uma pessoa que você nem possa imaginar. Deus pode usar a todos. Eu lembro que nas minhas aflições, eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu estava fazendo um trabalho numa empresa e fui de ônibus. E faz muitos anos isso, eu estava abatido aquele dia, muito abatido. Entrei no ônibus, cabisbaixo. E depois, passados alguns minutos, entrou uma pessoa no ônibus pregando o evangelho. Uma pessoa muito simples, que talvez professoras que nós temos aqui, doeria o ouvido, né, quando a colocação das palavras não seriam bem. Nosso idioma é um idioma difícil. Nós mesmos, eu cometo erros aqui, mas essa pessoa entrou no ônibus, não falando muito bem o português, mas uma coisa fez a diferença. Quando ela citou um texto da palavra de Deus, eu fui transformado no ônibus. Uma pessoa simples. Há uns meses atrás, eu percorro um bairro que eu prefiro fazer de trem, para o carro perto da estação e percorro de trem. Também é bom que eu passo a ter contato com as pessoas. E chegou lá um dia também, entrou no trem um pregador de trem, pregador de rua. E ele citou também, o português dele não era muito bom. Mas sabe o que fez diferença? A palavra de Deus. Quando ele citou um texto lá, eu saí motivado, falei, agora eu vou para o cliente e vou fechar o pedido. Por ter ouvido mais um pouquinho da palavra de Deus. Então Deus usa a todos. Fala para você, Deus usa a todos. Deus usa a todos.
Próximo princípio com a história de Naamã. Você pode estar a uma distância de uma criança que vai te dar uma lição de vida que vai mudar tudo. Você pode estar apenas a uma distância de uma criança para o seu futuro ser mudado e transformado. Coisa linda! Uma criança falando algo que pode mudar o rumo da minha e da sua vida. Como é gostoso ouvir uma criança, porque a criança é tão pura. A criança não tem jogo de palavra, não tem aquele jogo. A criança é muito sincera. Eu e você podemos estar apenas na distância de uma criança, que pode fazer a diferença para mim, para você, para o meu futuro e para o seu futuro. Você crê nisso? Fala, eu creio nisso. Então espere, se você creia, espere. Quem crê, espera. O que mais? O próximo ponto, o princípio que nós aprendemos aqui, com a história de Naamã. Ninguém possui tudo. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu vou lhe dar uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. 10 roupas finas. O que eu marquei aqui, olha que interessante. Veja bem, ele juntou riqueza, mas a carta precisava vir das mãos do rei. O dinheiro que ele tinha, as posses que ele tinha, não era suficiente para se ter a autoridade que o rei, o senhor dele tinha. Porque muitas vezes, a gente tem a ideia que ter as coisas, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho propriedade. E a gente se equivoca, achando que por ter as coisas, nós somos melhores que os outros. Eu tenho dinheiro, então eu vou comprar isso, eu vou comprar a graça de Deus. Lembra aquele cântico? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. O amor de Deus não se pode comprar e nem nós nos merecemos, é apenas a graça. Mas tem pessoas que acham, vou lá na igreja, vou dar uma boa oferta, vou comprar algo de Deus. E muitas vezes as pessoas pensam assim mesmo, pelo fato de ter, acha que possui tudo, pelo fato de ter alguma coisa, podem pensar que tenho tudo. Dinheiro não pode comprar autoridade. Tem pessoas que pensam que podem comprar. O próximo ponto, próximo princípio, tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem para mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa, vira próxima, de Eliseu. Pode virar o próximo? Não, volta. Que comeu o Eliseu ali. Olha que interessante, sempre tem um homem de Deus nas histórias de Deus. O capítulo antes você vai ver a multiplicação do azeite de uma viúva. Ali esteve também Eliseu, um homem de Deus que fez a diferença. Um homem de Deus fez a diferença em uma família. Eu tenho um cliente interessante que um tempo atrás ele compartilhou uma necessidade comigo, né? E falou assim: eu posso orar pelo senhor agora. Se o senhor quiser, Deus pode transformar, eu vou orar pelo senhor agora. Então sempre que eu vou na loja, e as coisas foram acontecendo na vida dele, pela bondade do Pai. Então toda vez que eu chego na loja, ele fala assim: aí está chegando o homem de Deus. Queixe de temor. Mas eu vou lá para vender. Então eu fico até meio constrangido, eu preciso vender. Mas o homem de Deus precisa vender, o homem de Deus Edson precisa vender, precisa tirar pedido. Mas tá bom, muitas vezes eu nem tirei pedido, porque eu fiquei constrangido de tocar no assunto, porque ele contou logo de cara: poxa, que bom, o homem de Deus chegou, eu estou passando assim, acabou, esqueci de tirar pedido, eu tive que ligar: se eu tenho alguma coisa que você está precisando aí. Por quê? As pessoas precisam ver em nós esta possibilidade. Lá na sua empresa, levanta as mãos, homens. Um homem de Deus lá na empresa. Mulheres, onde vocês estão, em casa, na vizinhança, ou na empresa, na escola, na faculdade, há uma mulher de Deus.
que vai fazer a diferença. Tendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o reino de Deus está onde você está. Lá na FAAT, nossa melhor universidade aqui da cidade, tem lá um G100. Lá estão os meninos de Deus, com todo respeito os meninos aqui. Os meninos de Deus. Glória a Deus. Os meninos de Deus. Então Deus sempre tem um homem de Deus na história dele. Próximo ponto. Obediência se manifesta nos detalhes. Olha que interessante. Olha esse texto dentro da história. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. São detalhes. A obediência se mede nos detalhes. Deus poderia fazer de uma outra forma, mas ele pediu: olha, vai lá e lave 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Mas às vezes a gente não. Só 6. Só 5. Uma só, tá bom. Às vezes alguns detalhes que Deus pede para nós fazermos, e a gente só faz a metade, ou faz só o comecinho. Esquece dos outros detalhes. Que Deus é um Deus de detalhe. Ele quer ver a sua obediência e é necessário que seja assim. O número 7 é que é um número na Bíblia que diz a plenitude, né? Então, 7 dias, semana, etc. Mas isso é outra pregação. Mas olha que interessante. Ele vai ficar, olha, sua pele será restaurada e ficará purificado. Olha que é algo maravilhoso. Olha que é algo maravilhoso. Então, as obediências, quando Deus pede para você alguma coisa, deixa eu contar um segredo para você. Às vezes vem algumas coisas que são alguns detalhes. Esses detalhes fazem toda a diferença. Quando já experimentaram alguma coisa que Deus fez e precisou de fazer algum detalhezinho diferente, falar, mas precisava ver isso? Alguém teve uma experiência assim? Aqui, lá, que você precisou fazer alguma coisa, por que precisa fazer isso? Porque Deus é um Deus de detalhes. É importante, a obediência se manifesta nos detalhes. Obedecer na totalidade. O próximo ponto. As reações negativas sabotam os milagres. Olha esse texto aqui no versículo 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria-me de pé o nome do Senhor, moveria sua mão sobre o lugar, e afetado, e eu ficaria curado da lepra. Ele ficou indignado, porque ele se sentiu o bambambam. Ele era comandante lá. Eu queria que o rei, o profeta, ou que seja quem for, me recebesse, não mandasse mensagem. Eu queria que fosse ele. Mandaram uma mensagem. Eu queria que eu viesse pessoalmente. O que aconteceu? Ele ficou irado. O próximo slide. Cuidado. Pode passar o próximo, depois volta para isso aqui. Passa o próximo. Olha a expressão dele em relação aos rios que ele tinha que se banhar. Não são os rios Abana e Farpar, em Damasco, ou seja, na cidade dele, melhores do que daqui de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora e saiu dali furioso. Saiu furioso. Menosprezando os rios da cidade onde ele ia ser curado. Falou, será que os meus rios lá na minha cidade não são melhores? Ficou furioso. Agora volta o slide. Volta o slide. Cuidado com a sua indignação, orgulho e fúria. Cuidado, cuidado. Se você vê a história com detalhe, você vê que Naamã não apenas tinha a lepra, ele tinha algo interior muito pior que a lepra, que era o orgulho. Naamã precisava ser curado de 2 coisas. Muitas vezes nós vemos com as nossas necessidades, mas Deus quer fazer muito mais que isso. Porque é fácil você ver a doença aqui, assim, física, e as doenças da alma, e as doenças interiores, e as doenças do íntimo. Cuidado com o orgulho. E o orgulho nasceu, sabe aonde? Lá no Éden. O homem, o ser humano sem Deus é repetitivo. Os pecados. O orgulho nasceu lá. O orgulho nasceu lá. E se estende. Então não era só a lepra. E muitas vezes nós reagimos da mesma forma nos dias de hoje.
E pensamos assim, agimos assim. Eu quero uma bênção, eu quero ser curado, quero me casar, eu quero fazer assim, quero ter emprego, quero comprar o carro, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Não quero passar nenhum desconforto, nenhuma exposição. Está cheio de orgulho. Cheio de orgulho. Nos nossos dias está acontecendo isso. Eu só quero se for do meu jeito. E se não for do meu jeito, não tenho mais comunhão. Não vou mais no G100. Não vou mais no culto coletivo. Não vou nem orar. E vou me distanciar de Deus. Se não for do meu jeito. Atenção. O nosso posicionamento pode influenciar negativamente. O orgulho distancia. O orgulho precede a ruína. Quando há orgulho no nosso coração, precede a nossa ruína. Penúltimo item para nós encerrarmos aqui. Simplicidade é canal de cura. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe pede para se lavar e ser purificado. Assim ele desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele se tornou como a de uma criança. Como de uma criança. Simplicidade. Deus pede coisas simples. Deus não pediu uma coisa difícil. É simplicidade. Deus não vai exigir de mim, de você, algo que nós não podemos fazer. Deus é um Deus simples. Deus é um Deus simples. Deus é um Deus simples. Através de uma criança, olha o que aconteceu, da simplicidade de uma criança, aonde foi parar. Próximo slide. Simplifique sua vida para Deus. Procure simplificar a sua vida, viver de forma simplificada, sem muita firula na vida, sem muito diz-que, procure ser mais simples. Simplifique a vida, peça ajuda para viver uma vida mais simples. Não permita que a tecnologia, o mundo globalizado, roube a simplicidade. Como é gostoso as coisas simples da vida. Um arrozinho com feijão bem feito, um bolinho sem recheio, mas aquele fresquinho, quentinho, um pãozinho quentinho da padaria, um abraço, um olhar, um gesto, um sorriso, um beijo de longe, um cutucão, quando você sabe e gosta de dar um cutucão com respeito. A simplicidade da vida. Deus é um Deus simples. Procure desfrutar da simplicidade da vida. Deus é um Deus simples. Jesus vivia de forma muito simples. Mas nós muitas vezes queremos complicar. Não pode ser tão simples assim. Viver com Jesus não pode ser tão simples assim. Algo está errado. Eu achei que era muito mais complicado. Uma boa notícia. O Evangelho e a vida com Cristo é muito simples. Falei para você, é muito simples. É muito simples. Uma boa notícia para mim e para você nessa noite. Amar a Deus e ser amado por Ele é algo muito simples. E o último ponto. Bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Os bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, à casa de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do meu Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse a Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, para que o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Um gesto de gratidão, um gesto de gratidão. Os bem-sucedidos encontram um caminho de honra e de gratidão. Os bem-sucedidos na vida
encontra um caminho de honra e de gratidão. Já que o senhor não aceita, olha que interessante, ele levou, você viu na viagem, ele levou muito dinheiro, ouro. Ele não precisou usar nada disto. Lembra na história? Ele levou ouro, prata, muita coisa, roupas finas, para se apresentar bem diante do rei. Nada disso foi necessário. Nada disso foi necessário. O que ele pediu? Já que o senhor não aceita a oferta, eu posso levar um pedacinho da sua terra, a terra que você pisa, que me fez bem a sua terra, como memorial. Eu posso levar um pouquinho de terra, mostrando honra àquela nação e àquela autoridade. Posso levar um pouco de terra da sua nação lá para a minha? Que coisa linda, os bem-sucedidos têm um coração de gratidão e de honra. E sabe quem vai recompensar a gratidão e a honra? É o Senhor. Ele é o Deus que recompensa a honra. Vamos ficar em pé? Pode passar o próximo slide. A decisão de se conectar a alguém melhor que você mudará a história que você contará um dia. Quer contar uma boa história daqui a alguns anos? Quer contar para os seus netos uma linda história enquanto Jesus ele não voltar? Quer contar uma linda história para os seus netos? Para a sua antiga geração? A decisão de conectar a alguém melhor que você vai mudar a história da sua vida. O próximo slide. Definitivamente não é tarde demais para você se conectar a alguém que mudará o seu destino. A nossa proposta de fazer igreja é viver um amando ao outro. Temos muitos limites. Aprendemos com o nosso pastor Carlos Alberto, de um servir o outro, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazer dele discípulos amados do Senhor. Nossa proposta de viver como igreja é dar a mão ao outro, servir um ao outro. Aqui há a possibilidade de você encontrar os seus melhores amigos. Seus melhores amigos estão aqui, talvez não aqui presente porque faltou ou está viajando, mas aqui é a proposta de encontrar os nossos melhores amigos. Nossos melhores amigos estão aqui. As esposas dos nossos filhos estão aqui. Os maridos das nossas filhas estão aqui. Você que está pensando em ter filhos e ser mãe, quer te dar uma boa notícia. Os maridos, os cônjuges deles estão aqui. Eles estão no reino de Deus. Seus melhores amigos que vão dar as mãos e chorar com você estão aqui entre nós. Naamã encontrou duas pessoas melhores que ele. Uma menina escrava. Naamã encontrou uma menina escrava. Naamã encontrou uma menina escrava. E quem mais que ele encontrou? O profeta Eliseu. Crê nos profetas, como diz a palavra? Crê nos profetas e prosperareis. O Arnaldo perguntou aqui, quantos querem prosperar? Daqui mais uma dica. É só crer nos profetas e você vai prosperar. Naamã teve 2 encontros que transformou a vida dele. 2 encontros. Deus quer transformar você nas suas idas e vindas, mas nunca esqueça, Deus vai usar pessoas. Você vai para cá e vai para lá. Você vai trabalhar, você vai, estuda, volta, dorme, come, levanta, vai. Nessas vindas e vindas, se prepare. Deus vai colocar alguém especial para amar e servir você. Enquanto nós vamos cantar, você reflita nisto. E você mesmo vai tomar uma decisão. Você quer essa palavra em fé para você? É isso que você quer? Então fale, como o Arnaldo falou aqui. É isso que você quer? Põe a mão no seu coração e olhe para o alto. É isso que você quer? E fale, Senhor, é isso que tu vai cantando. Você mesmo com as suas palavras. E vai colocando. Há pessoas que vivem solitárias. Há pessoas que estão pensando em tirar a própria vida porque não têm amigos. E pode ser que algumas delas estejam aqui nesta noite. E nós vamos permitir que isso aconteça e continue? Não, vai ser dado um basta em nome do Senhor Jesus. Você conhece alguém que não é muito difícil, alguém que já passou pela cabeça
não viver mais. Você pode levar uma mensagem de esperança, uma boa notícia que você ouviu aqui hoje. E você pode ser essa pessoa que vai encontrá-la. Aí você vai usar a outra posição. Você vai de encontro a ela. Então coloque as mãos no seu coração quando nós vamos cantando. Você vai declarando com sua própria palavra: é isso que eu quero, Senhor Jesus. Eu não quero viver mais sozinho. Eu não quero viver mais sozinha. Ao meio de muitas pessoas, há pessoas solitárias, e eu não quero ser mais esta pessoa. Talvez a sua família seja uma família grande, mas você está vivendo sozinho. Talvez você seja casado, você está vivendo sozinho. Talvez você enfrente uma faculdade, um estudo, você está se sentindo sozinho. A questão não é só porque está próximo de muitas pessoas que vai resolver. Tem que estar com as pessoas certas. Glória a Deus, levanta a sua voz e vai orando enquanto nós vamos cantando, em nome do Senhor Jesus.